E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, né? Essa semana a gente postou no meu Instagram uma caixinha de perguntas sobre o que a galera gostaria de saber, o que a galera gostaria de perguntar, né? Que a gente ia fazer esse vídeo aqui. E foi bem maneiro, recebi várias perguntas, então vamos começar aqui, beleza? Primeira pergunta aqui do BJ Curry. O que foi mais legal, ganhar do Gordon 2 vezes ou ser campeão mundial? Acho que essa pergunta aí não precisa nem... Todo mundo já sabe a resposta, né? Com certeza ganhar do Gordon. Que ele é muito bom de jiu-jitsu, mas ele é mais chato ainda do tanto que ele é bom de jiu-jitsu. Então, ganhar do Gordon é sempre muito mais gostoso que ganhar de qualquer outra pessoa. O cara mais chato do jiu-jitsu. Tô brincando, mas brincadeiras à partes. Com certeza ganhar um título que nem mundial, né? Sempre foi meu sonho e não é ganhar de fulano ou ciclano que, né, é mais importante que isso. Então, galera, uma outra pergunta aqui do Guilherme Mota, Miojão. Como conciliar vida de atleta e empresário? Eu acho que é com qualquer coisa na vida, né? Você tem que saber administrar muito bem o seu tempo, né? Saber o que você quer de verdade, qual que é o seu objetivo de verdade. Então, no meu caso hoje, por exemplo, meu foco principal em minha carreira é como atleta, né? Acho que eu tenho mais alguns anos aí, a carreira de atleta é curta, né, no geral, mas eu tenho mais alguns anos ainda e não queria desperdiçar esses anos estando focado em fazer outras coisas, né? Mas acho que a gente tem que ter sempre um plano B também. Ter a minha academia e tudo, ter a parte, né, de empresário, ter um business e tal, é bom pra caramba, porque me dá uma segurança independente de qualquer coisa relacionada ao atleta. Mas eu procuro sempre deixar para outras pessoas, ter pessoas boas do meu lado que consigam me ajudar nisso e que eu consiga focar o máximo possível nos treinos, né, na alimentação, em dormir, em descansar, focar na minha carreira como atleta. Então, acho que se for para dar uma dica aí, é colocar na balança, né, ver o tanto que essa segunda coisa vai atrapalhar o seu objetivo principal e se der para conciliar, se você achar que, né, você consegue conciliar, não deixar isso fazer bem, planejar bem o seu tempo, né, para não deixar isso atrapalhar o seu objetivo principal. Mas acho que a conta é simples também, né? Acho que você como atleta, você vai treinar, sei lá, 6, 8 horas por dia, né? Você vai dormir 8 horas, 9 horas, né, por dia. Só isso aí deu 16 horas. Então tem outras 8 horas do seu dia que você pode focar em alguma coisa produtiva, né? E não só ficar jogando videogame, alguma coisa assim. Lógico, o lazer é importante, eu mesmo gosto de jogar videogame, mas acho que tem tempo para focar em outra coisa também. Rodrigo Somucci, meu primo, respondeu que nada, não quer saber nada. O seu anão de jardim, depois você fica bravo aí de eu comentar, te zoando as suas fotos e me manda no inbox para pagar, hein? P. Simone 1, meu amigo aí, Paulo Simone. Quando vai começar MMA? Acho que os amigos ficam tudo querendo, doido para ver lutar MMA, UFC, né, e tal. Mas eu acho que eu tenho vontade, tenho tido muita vontade recentemente, né, principalmente depois do Rodolfo, do Bochecha, do Durinho, né, uma galera que veio do jiu-jitsu aí tá se dando tão bem no MMA. Então eu tenho tido muita vontade disso, mas eu acho que ainda tenho muita coisa para conquistar no jiu-jitsu, né? Meu sonho principal é ser campeão mundial absoluto, então acho que tudo vai depender disso. Se eu conseguir conquistar o absoluto aí no próximo ano ou daqui 2 anos, né? Conseguir conquistar o absoluto em algum ano, que ainda dê tempo, né, de migrar para o MMA, provavelmente isso vai acontecer. Matheus Oliveira, 4865. Quando você lutará novamente? Quando vem Rio de Janeiro fazer seminário? Matheus, eu ia lutar agora em dezembro, o Grande Slam, mas aí eu recebi a proposta de fazer um camp em Lisboa. Estou até indo viajar essa semana
Então, que vai coincidir com o Grande Slam, né? Então, já estamos aí final de novembro, não vou conseguir lutar o Grande Slam em dezembro, então provavelmente lutar de novo só ano que vem mesmo, mas estou treinando muito, né, como se eu fosse lutar para continuar evoluindo, para melhorar meu jiu-jitsu, para lutar início do ano que vem, o mais breve possível, provavelmente fevereiro, né, em algum evento, se tiver alguma coisa, mas nada marcado ainda. E seminário no Rio de Janeiro também nada marcado, mas em breve vou ir fazer um seminário aí nessa cidade maravilhosa, beleza? Vencer campeão. Com quem tem vontade de um que já lutou e outro que não. Então acho que é com quem eu tenho vontade de lutar, né? Um que eu já lutei e outro que não. Acho que um que eu tenho muita vontade de lutar, que eu já lutei, é o Meregali, né? A gente lutou uma vez, eu acabei perdendo essa luta. Mas eu tenho muita vontade de lutar com ele de novo. E quem eu não lutei, acho que o Kainan, né? Que a gente nunca lutou, mas ele vem mandando muito aí nos campeonatos, né? Tá duríssimo, então acho que ia ser um lutão aí histórico, tenho certeza que o pessoal ia gostar de assistir. Shanti BJJ. Você vai vir a dar um seminário em Uruguai, por favor? Responda. Shanti, nada marcado aí no Uruguai, mas ia ser muito maneiro ir aí, não conheço. Na verdade conheço, já fui em Punta del Este uma vez, mas nada a ver de jiu-jitsu, há muito tempo atrás. Gostei muito, então ia ser um prazer aí visitar o Uruguai de novo, dar um rolê lá turistando também e fazer seminário, mas nada marcado. Marcelo Macedo, já tá dando umas manobras do kite, Ilha do Guajiru é iradíssimo. Marcelão, fiz uma vez, foi lá em Ilha do Guajiru mesmo, que eu fiz, mas eu só fiz uma viagem para kite, então fiquei 8 dias só com amigo lá, alguns amigos já faziam, outros não faziam, e lá é muito maneiro porque eu acho que é o lugar falam que é mais fácil de aprender, né, porque não é em alto mar, né, mar, é água salgada, mas tem um barreirão de areia que fecha e vira tipo uma lagoa, né. Então foi muito maneiro, ficava lá, fazia pelo menos umas 5 horas por dia, com aula, né, com instrutor. E no final desses dias aí eu já estava andando bem, entendeu? Já estava subindo, já estava conseguindo velejar, já estava fazendo tudo. Acredito que numa próxima aí eu já vou conseguir me virar sozinho aí, sem precisar de instrutor. Mas é prática, né? Tem que continuar praticando. Em breve eu vou marcar mais uma viagem dessa e Ilha do Guajiru é muito maneiro mesmo, galera. Quem quiser aprender aí, kite e tal, recomendo lá demais. Ashley Mesquita Jiu-Jitsu. Os seus atletas nos campeonatos representam a Gracie Barra? Representam, Ashley. A academia aqui é cadastrada como Gracie Barra Belvedere na IBJJF. Mas como tem esse negócio de time A e time B, né, os atletas geralmente mudam os nomes, coloca como Gracie Barra time A, mas todo mundo aqui luta pela Gracie Barra. Danilo Chaves BJJ, vai rolar mesmo essa luta com o Gordon Ryan? Será que ele vai de gi ou só no gi? Danilo, Gordon Ryan de gi, impossível, acho que todo mundo vai morrer sem ver isso aí. Até na primeira luta que eu fiz com ele, eu desafiei ele pro de kimono, né, já que eu aceitei a luta dele nas regras dele. Ele falou que precisava de alguns meses para treinar, mas que aceitava. Mas isso tem mais de 5 anos aí, eu tô esperando esse desafio. E se a luta vai acontecer, eu tentei fazer essa luta acontecer de tudo quanto é jeito esse ano, mas ele não quis. Provavelmente por ele ter ganhado o ADCC, né, tá muito bem agora, né, no topo da crista, digamos assim. Não sei, ele não quis essa luta, né, ele quis só se fosse sem tempo, sem limite de tempo, e esse sem limite de tempo eu também não vou lutar com ele, já lutei na regra que ele queria, que ele escolheu, já lutei na regra da ADCC, então não faz sentido para mim também lutar, fazer essa luta de novo, sendo que para ele escolher tudo. Mas tentei fazer acontecer de tudo quanto é jeito, sem kimono, valendo calcanhar, regra da DCC, regra IBJJF com calcanhar, e
ele não quer. Então acho que por agora, se essa luta for acontecer, o mais próximo de acontecer seria no próximo ADCC, né, que ele falou que vai lutar a super luta e a categoria. Não sei se os organizadores vão deixar ele fazer isso também, mas se acontecer em breve, eu acho que vai ser no próximo ADCC, que seria 2021, mas foi adiado para 2022. ANSA 769, como és tu no dia a dia? Acho que essa pergunta é mais a minha rotina, né? Tipo, como que é a minha rotina e tal. Minha rotina é basicamente treinar e administrar a academia aqui. Então, dar aula, né? Então, tem um vídeo até muito maneiro aí no canal, um dia de treino com Felipe Preguiça, depois dá uma olhadinha aí que mostra bastante aí do meu dia a dia, beleza? Rômulo Barral, Sensei, como é ser o mais galã do BJJ? Quem dera, fi, tá louco, galã que é você, né, velho? Ficou no formal aí não sei quantos anos, falando que você, todo lugar que a gente vai, o pessoal fala que você é mais novo que eu, quem dera. Apesar de sua cabeça ser meio pequenininha pro seu corpo, né? Então, Gabriel BJJ, com quantos anos começou a treinar? Gabriel, comecei a treinar com 15 anos na Gracie Barra BH, lá do Draculino, por influência do meu irmão mais velho, tio Chico, que já treinava, já era faixa marrom, então ele que foi o pioneiro aí na família. O que falta para você dar um novo castigo no Gordon? Kael Cordeiro 1, você tem planos de vir fazer seminários em Maceió em breve? Kael, nada marcado por enquanto. Esse ano tem seminário só em São Paulo. O primeiro, dia 11, em Piracicaba. O segundo, em Jundiaí. E o terceiro, em Taboão. Beleza, galera? Galera da região aí de São Paulo, vamos comparecer lá, vai ser irado. Felipe Corsini Soares, seminário na Itália. Você tem interesse? Tenho, lógico. Top, por que não? Itália é legal demais, já fui lá algumas vezes, dar seminário. Então, se tiver uma academia aí, Felipe, vamos cair pra dentro. Pode chamar. Johnny Bueno Silva. Felipe, tem vontade de lutar uma revanche com o Galvão no ADCC? Johnny, demais. Acho que é com certeza a luta aí que eu mais gostaria de fazer. Apesar de achar difícil acontecer, né? Porque o Galvão já tá lutando só ADCC, né, já há alguns anos, e ele não sabe se vai lutar a super luta do ano que vem, então acho difícil ele aceitar numa super luta também, mas com certeza é a luta que eu acho que eu mais tenho vontade de fazer, é uma revanche aí com o Galvão. A última aqui, galera, vamos achar uma maneira aqui pra gente fazer a última resposta. Essa aqui é maneira. E Deus Santos, 40 anos, é tarde para começar no jiu-jitsu? Cara, acho que não, nunca é tarde para começar. Meu pai começou com 55, 56 anos, hoje em dia ele tem 60 e poucos, é faixa preta, é viciado em jiu-jitsu, treina todo dia, malha, fez muito bem para ele, para a saúde, para a cabeça. Então acho que não é tarde não, de jeito nenhum. Tem vários exemplos aí, além do meu pai, que começaram mais tarde, né? Então, acho que é só ter força de vontade, né? Compromisso, dedicação, né? Que não tem erro. Lógico que não vai ser um caminho tão fácil como se você já tivesse 20 anos, né? Mas acho que se você quiser, não tem erro. Tá longe de ser tarde, tá em tempo demais ainda, então pode começar aí que tá em tempo. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí no vídeo o que vocês acham, o que vocês gostariam de ver aqui no canal, qual que pode ser o próximo vídeo. Curtam o vídeo aí, ativa o sininho. Tô pegando o jeito ainda com o vídeo aí. Segue o canal.
E é isso aí. Os.